Professor? Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia, nono ano. Abri as Bom dia, câmeras. professor. Deu? Abri as câmeras. Eu quero que abram as câmeras. Bom dia, professora Raquésia. Bom dia, professora Raquésia. A professora Raquésia já está na sala. Aí tem que aguardar ela. São 50 minutos de aula, certo? E ela vai explicar aí o conteúdo. E no meu computador não tem áudio, por isso que eu não consigo ver. Pegue aí, quem tem livro, pegue o livro de ciências. Quem não tem o livro, pegue o caderno e vai anotar tudo que ela fala. Para isso, ela vai pedir, só um minuto, Davi. Ela vai pedir o resumo que ela pediu, ela vai pedir para mostrar o resumo da aula passada. Eu quero que todo mundo abra as câmeras. Dona Ivoni, Dona Samanta, Débora, João, Rebeca, professora Raquésia. Professor, é porque meu caderno tá na casa da minha avó. Ele tá na casa de manhã. Aí então, mas eu quero ver se você está sentadinha num lugar. Eu não Mas quero como é que você eu vou ter deitadinha, não. o caderno, professor? Abra aí que eu quero ver. Eu não quero ver Não, ninguém agora foi deitado. cara. Minha filha, Meu abra Deus aí, do não céu. questione, não. Abra aí. Questione, não. Não é o teto, não, Ivone, que eu quero ver. Eu quero ver onde é que você está. Se você está sentada numa mesa, eu vou Eu vou organizar fazer tudinho. agora, professor. Posso É só o trocar quê? de roupa pra ir pra casa da minha avó? Eu vou só trocar de roupa. E tu tava deitada, era? E tu Acordei assistia agora, a aula professor. Quando o deitada? senhor mandou. Não, eu vou pra casa de voinha, professor. Acordei, peguei o celular e agora eu escovei meus dentes e vou trocar de roupa. Pronto, então, e você vai perder a aula todinha de ciências que a professora vai pegar e vai falar aí. Como é que você vai anotar Cadê uma minha coisa avó? se você está sem caderno, sem nada? Nem Sim, Rebeca, preparada não você pode tá. passar o levar, Você como eu nem pego todos os preparada dias. você tá para a aula, Quando eu não Ivone. pego, professor. Todas as minhas atividades, quando eu pego com Rebeca, tá tudo feito. Não é por Mas isso que eu eu vou quero deixar de você fazer. assistindo a primeira aula. Se organizar, vai mais cedo para casa da sua avó e se organize, chega lá na hora da aula, tudinho já está pronta. Viu? Pronto. Então, deixa eu falar aqui com a professora, que ela saiu da sala. Vou perguntar o que é que houve. Professor, não é aula de história, não? Ela na sala tem aula de história. Então, a gente vai para aula de história, só que eu estou falando aqui com a professora, e ela está com problema. Mas tem livro de história, né? Vai ser, não tem livro de história, não, Davi. Eu pego de ciência. Professor, e quem tem história? A aula é de que hoje, Ravena? O que é que eu botei lá no coisa? O que é que está aparecendo aí na tela? História. Nada.
Nada? Tá sim que eu Tá passei. aparecendo no teu WhatsApp ali na. Ah, é. Tá certo. Poxa, eu tinha botado história aqui. Vamos lá. Desculpa. Eu tinha botado e tinha tirado. Apareceu aí, Ravena? É tudo em branco, mas já tá aparecendo. Apareceu. Apareceu. Pronto, é aqui mesmo que a gente vai. Certo? Aí aguarde só um minutinho. É. Professor, eu não tenho de história, só tenho o senhor, né? Não tem livro de história, não. Você vai prestar atenção à minha explicação e o que eu vou mandar copiar, certo? Pronto. Então, na hora que era, pensei que era pra câmera que era pra ver ciência. Isso. Ah, tá. Pronto, gente. A professora está entrando, ela está com problema no notebook, que deu um problema hoje. Aí ela tá tentando entrar pelo celular. Então, ela vai ver aí como faz. E eu quero as câmeras ligadas. Eu não quero as câmeras desligadas, não, viu? Se não ligar as câmeras, eu vou falar com a diretora, vou falar com os pais, certo? Que tem que ter a câmera é ligada. Eu não quero nada de câmera desligada. Peraí, professor, peraí, é É para rápido. ligar É porque agora. aconteceu um negócio aqui, mas é rápido. Pronto, a professora está instalando o aplicativo e ela já vai adiantar um exercício. Quem tem o livro, Joãozinho tem o livro de ciências. Tem Tenho não, não, né? Mas professor. você vai pesquisar na internet. Professor, eu fui pesquisar na internet e aparece apenas o livro do professor. Aí eu confundi as páginas, fui confundindo as páginas. Tipo, a página 10 é tipo página 27, a página 15 era 30, Eu era sei tipo isso. como é. Eu sei. Aí Eu dificulta, eu acho, sei. para as páginas. Aí, mas não conseguiu? Não, professor, não consegui, é muito difícil Você olhou no índice, não, no sumário? Não, professor. Amanhã tá juntando ainda Pronto. para fazer os Agora, livros. então, vocês vão vendo aí a professora. É a professora aí, vai olhar aí direitinho. E enquanto eu vou dar aula aqui de história, viu? Tá certo, Então, quando der 8, 8h05, 8h10, aí termina a aula. certo. 8h05, 8h05 termina a aula. Tá certo, professor.
Bom dia. Bom dia, dia, professora. professora. Pessoal, eu fiz essa atividade, certo? Para que a gente possa fazer uma revisão, não é? Mas antes, vamos aí nos falar, nos comunicar. Tanto tempo que eu não vejo vocês, que a gente não se fala, né? Um tempão mesmo. Todo mundo bem? Tá todo mundo aí? Cadê vocês? Kael, Sim, Dé, Oi, professora. Bom dia, tudo professora. bem? Quanto tempo? Ivoni. Tem 9 pessoas aqui. Oi. Cadê? Micael, cadê Micael? Samanta. Bom Oi, dia, professora. professora. O que vocês fizeram um resumo, não foi isso? Semana passada o professor passei para ele, e ele passou para vocês um resumo. E algumas dessas questões faz parte, não é, daquele resumo que vocês fizeram. Ah, professora, eu não fiz o resumo porque não tinha livro. Como é que eu vou fazer essa atividade? Essa atividade você pode pesquisar também, tá? No Google, certo? E aí, assim que vocês nós vamos começar a corrigi-la, porque como eu vou corrigindo, eu vou explicando a vocês de uma forma melhor para que vocês possam entender, tá certo? Então, vamos começar a fazer a atividade, tá? Vai valer aí um pontinho extra para vocês e eu vou querer ver aí quem tá fazendo, quem tá dormindo, quem tá deixando eu falando sozinha. João Vitor não, João Vitor tá aqui a todo momento, o tempo todo. Não tá aparecendo para vocês, tá? Estou aparecendo agora. E aí é isso, tá bom? Façam a atividade, eu vou estar aqui com vocês. E aí a gente já vamos corrigir sobre as definições que eu solicitei a vocês para que fossem feitas agora. Por quê? Porque vai ser uma forma de vocês entenderem o assunto. A gente sabe que quando eu falo de termo genético, de características hereditárias, não é um termo fácil de falar e de explicar para vocês. Então, vocês fazendo um exercício, já vão tendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de noção, e aí eu vou explicando de uma melhor forma para que vocês possam entender, tá certo? Então, eu estou aqui, vou aguardar vocês terminarem essas 10 questões. Samanta tá por aí? Tô aqui, professora. Débora? Tô aqui. Micael também? Tô aqui. Show! Micael passou por mim, ou não me reconheceu, ou não quis falar comigo, viu? Estou de mágoa de você. Aonde? Lá em Faustino. Vixe, Maria. Lembro não. -1 por isso. Misericórdia.
E aí, pessoal, já estão próximos de terminar? Como é que está aí a situação? Eu já acabei, professora. Acabei de acabar. Acabei agora. Eu tô na 8. Tô quase terminando já. Eu já acabei. Mais alguém está próximo?
Já deu um tempinho, né, para que vocês pudessem fazer aí o exercício. Eu vou passar rapidamente esse vídeo a vocês, tá bom? Que vai falar mais ou menos sobre o que Mendel, que é o grande aí pai da genética, certo? Ele fez. Então, esses 3 minutos aí, prestem bem atenção, tá bom? Tá todo mundo conseguindo ver o vídeo aí? Sim. Sim, Raquel, a gente tá ouvindo. Eita, até mais quando ele tá assistindo. Pronto, tá bom? Qualquer coisa vocês falam aí, se está. Então, áudio. Você sabe como herdou as características dos seus pais? Como é possível calcular a probabilidade de herdar a cor dos olhos da sua mãe ou a diabetes do seu pai? Para entender como as características passam de pai para filho, precisamos voltar no tempo até o século XIX, a um homem chamado Gregor Mendel. Mendel era um monge biólogo austríaco que amava o seu jardim e, cultivando ervilhas, descobriu os princípios da hereditariedade durante as suas experiências, combinando uma espécie pura de ervilhas amarelas com uma espécie pura de ervilhas verdes, nasceram apenas ervilhas amarelas, e por isso chamou o amarelo de dominante, pois foi encontrado em todas as novas ervilhas. Então, Mendel fertilizou essas ervilhas amarelas que nasceram entre si, e nessa segunda geração nasceram ervilhas amarelas e verdes. Percebendo então que a cor verde foi escondida pela amarela, chamou essa característica de recessiva, e desses resultados, concluiu que cada característica depende de 2 fatores, um da mãe e um do pai. Esses são os pares alelos, que representam as variações de um gene. Se o par alelo for idêntico, teremos ervilhas homozigóticas. E se os alelos forem diferentes, teremos uma ervilha heterozigótica. Essa combinação de alelos é chamada de genótipo, e o seu resultado, amarelo ou verde fenótipo. Para ver como os alelos são distribuídos entre os seus descendentes, podemos usar o diagrama de Punnett, colocando os diferentes alelos nos eixos e calculando as combinações possíveis. Vamos ver as ervilhas de Mendel. O alelo amarelo dominante é o Y maiúsculo e o verde recessivo, o Y minúsculo. O maiúsculo sempre se sobrepõe ao minúsculo. Então, o único jeito de ter bebês verdes é ter 2 minúsculos na primeira geração. A ervilha mãe homozigótica amarela dará a cada bebê um alelo dominante amarelo, e a ervilha pai homozigótica verde, um alelo recessivo verde. Assim, todos os bebês serão amarelos e heterozigóticos. Então, na segunda geração, quando as ervilhas heterozigóticas cruzarem, seus bebês podem ter qualquer um dos 3 genótipos possíveis, com os 2 fenótipos possíveis. Mas as ervilhas têm muitas outras características. Além das cores, elas podem ser ainda lisas ou rugosas. Teremos assim, então, todas as combinações possíveis. Usamos o diagrama de Punnett, dessa vez, um pouco mais complexo para calcular a proporção de cada genótipo e os seus fenótipos. E muitas coisas são bem mais complexas ervilhas, como, digamos, pessoas. Hoje em dia, os cientistas sabem muito mais sobre genética e hereditariedade, mas tudo começou com as ervilhas de Mendel. Então é isso. Às vezes vocês mesmos podem até dizer, eu pareço com meu pai, ou então pareço com a minha avó, com meu avô. Isso tudo eu posso chamar de características hereditárias. É que você herdou de alguém. E aí, João, alguém fala que você parece com sua mãe ou com o seu pai? Todo mundo fala que eu pareço com meu pai, diz é a mesma coisa de uma cópia. Todo mundo fala a Ai, mesma coisa. tá vendo? Então, isso são características hereditárias. E aí, Samantha, você parece mais com o seu pai ou com a sua mãe? Oi, professora? Você parece mais com o seu pai ou com a sua mãe? Todo mundo fala que eu sou a cara do meu pai. Muito A puxando cópia. pro pai.
Pois é, então é justamente isso. Nós chamamos isso de características hereditárias. Foram características que vocês herdaram dos pais de vocês. No 8º ano, a gente escuta muito sobre reprodução e fecundação. E o que é fecundação? É quando há um encontro entre o óvulo, né, ou o ovócito da mãe, mais o espermatozoide do pai. E a gente sabe que ao encontro desses seres haploides, que são de 23 cromossomos cada um, somando tudo, dá 46 cromossomos. Quando a pessoa fala, você parece com seu pai ou com a sua mãe, realmente é. Por quê? Porque a gente recebe os cromossomos dos nossos pais. 23 do papai e 23 da mamãe, que nós chamamos isso de seres haploides, tanto o óvulo ou ovócito, quanto o espermatozoide. A partir do momento que esses dois seres haploides, eles se fecundam, ali eu vou ter o diploide, que são ou 2 genes, que é 46 cromossomos. Quem fez a atividade? Quem conseguiu fazer? Eu fiz, professora, da 1 até a 10, eu já acabei. Atividade. Então vamos lá. Número 1. Quantas e quais são as leis de Mendel? Posso dizer a resposta? Com certeza. Existem 3 leis, são elas: a primeira, a lei da pureza, a segunda, a lei da segregação e a terceira, a lei da distribuição. Isso mesmo. Alguém colocou mais alguma coisa? Ou não? Tá todo mundo na mesma? Eu coloquei, professora. Oi? Professor? Tô ouvindo. Eu vou dizer agora. São 3 leis. A lei da pureza dos gametas, lei da segregação independente e lei da distribuição independente. Isso mesmo, tá? São 3 leis. Número 2. O que significa o termo dominante? Quando eu falo o termo dominante é fácil lembrar. É só aquele termo que vai dominar. Quando falam que você parece com seu pai, João, é porque o seu pai, ele teve características dominantes. Aí você nasceu parecendo com ele. Agora, se você fosse a cara da sua mãe, a cópia da sua mãe, é porque na sua mãe ela tinha características dominantes que passou para você. Professora, eu tenho um irmão que ele nem parece com o meu pai e nem parece com a minha mãe. Ele é do orfanato, ele é de onde? Ele é adotado? Não. Às vezes, ele é um ser recessivo. Ele pode parecer com outra pessoa, com um tio, ou com não sei, um tataravô, mas ele é um ser recessivo. Não significa dizer que ele não é filho do mesmo pai ou da mesma mãe. Tem pessoas que, por exemplo, olhos verdes. Falam, gente, como assim? Essa pessoa nasceu com a lei dos olhos verdes? Se eu só sou branco, se eu só sou branquinho, pode acontecer. Professora, algumas vezes a sua voz ela diminui e fica abafada a sua voz. Eu acho que é por conta do microfone aqui que eu apertei. Melhorou? Melhorou, professora. Pronto. Aí o que acontece? Eu até perdi o raciocínio agora. Pronto, quando a pessoa ela nasce na família, tem os olhos verdes. Isso significa dizer que ela não é da família? Não. Significa dizer que aconteceu ali uma lei da recessividade. Ela possui genes recessíveis, certo? Inclusive, olhos verdes é uma característica recessiva. Por quê? Porque temos no mundo todo minorias de pessoas com olhos de cores verdes e azuis. Então, é uma recessividade. Então, 3. Justamente. O que significa o termo? Quem fez? Qual o termo, professora? Questão 3. O que significa o termo recessivo? Eu fiz. Pode falar. A resposta é determinado homozigoto no qual estão presentes 2 cópias do alelo cujo efeito não se manifesta. Isso mesmo. Micael colocou quem? Eu coloquei desse do caráter hereditário ou gene que só se manifesta na ausência do gene contrário, dito dominante. Bom, muito bom. Então vamos lá. Quando eu falo termo recessivo, é porque eu vou ter algo que domine sobre mim.
tá? Então, toda vez que eu tiver algo sobre mim, é que eu vou ser a recessiva a ele, tá bom? Então, na genética, nós sempre iremos ter o termo recessivo e o termo dominante. Como eu falei para vocês, você parece com seu pai ou com a sua mãe. Um deles foi dominante sobre você. Na família de João, o pai foi dominante. Na família de Samantha, o pai também foi dominante. Micael, tu parece com tua mãe ou com o teu pai? Eu pareço mais com meu pai. Então, o seu pai, ele foi dominante sobre a sua mãe. Não é que nem foi ele, mas sim os cromossomos deles, foram 23, foi dominante, tá? A gente vai ver que nos cromossomos possuem alelos. E existem alelos dominantes, tá? E aí, por isso que a característica sua puxou o seu pai. Porque nesses alelos foram alelos dominantes. Quinta, eu acho que vai dar pra gente responder a quinta. O que são cromossomos? Professora, assim que eu coloquei assim, são estruturas formadas por uma molécula ou DNA associada a moléculas proteicas. Isso vai ser fragmentos, né, de material genético. Patrícia, eu Micael, vou mandar o sétimo, viu? Que ela ainda está empolgada aqui com o nono ano, aí eu vou mandar para o sétimo. Muda aí, é o sétimo. eu? Mas quando eu tá falando aqui, eu tô... Ai, desculpa, Raquésia. Desculpa. eu... É rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. É... Pronto, você tem 5 minutos. Dá para encerrar ou você vai querer mais tempo? Raquésia, Senhor, você vai querer mais tempo ou vai dar para encerrar? professor, eu tô na questão 5 agora. Mas eu vou Então para você outra vai turma. continuando. Hã? Mas daí eu vou para outra turma. Não tem problema Não, não. você continua, termine aí, vá terminando. Aí na outra turma diminui o tempo. Tá bom. Então vamos lá. Então, cromossomos nada mais é do que fragmentos de material genético. Então, é necessário ter cromossomos para que venha surgir a vida. Não, aquela pessoa, ela tem um cromossomo a mais. Então, aquela pessoa que tem um cromossomo a mais, e pode ocorrer, tá? Na genética, tudo pode ocorrer, inclusive mutações, vocês vão ver que faz parte de uma alteração genética também. Então, se a gente tiver uma pessoa que ela tem um cromossomo a mais, nós chamamos de síndrome do 21, que é o que geralmente ocorre essa síndrome nesse cromossomos. E aí a criança nasce com síndrome de Down. Já ouviram falar? Então, a questão cromossômica é muito importante. E a gente também vai ouvir falar sobre pares de cromossomos sexuais. E o que são pares de cromossomos sexuais, professora? Vai ser aonde vai determinar o sexo do bebê, se vai ser homem ou se vai ser mulher. Então, o cromossomos, ele é muito importante. Professora, existem pessoas sem cromossomo? Ela pode nascer sem cromossomo? Não. Porque, como eu falei para vocês, para ter uma fecundação, nós vamos ter 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos embora. Não, professora, pode Questão continuar. 6. Definir alelos, genótipo e fenótipo. Professora, alelos eu coloquei assim, são formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Já em genotipo eu coloquei assim, é uma composição genética de um indivíduo mais fragmentado a respeito de um ou um grupo de genes. O fenotipo eu já coloquei, manifestação visível ou detectável de um genotipo. Certo. Eu vou tentar reproduzir aqui para vocês como é que ocorre a divisão, rapidinho. Deixa eu tentar aqui abrir o Paint.
Professora, a senhora tá falando muito baixo. Foi porque como eu tô com o celular, aí eu tô colocando a mão no microfone. Ah, certo. Mas agora eu... Ah, tem um lápis aqui. Pronto. Então, esse termo... esse termo A, B, Y, K, que eles podem utilizar para cálculo genético, é só representando os alelos, tá? E aí, nos pares de cromossomos, vamos ter 2 alelos. E aí, vai onde entrar aqui, no vídeo não explicou a vocês, eu vou explicar agora. Para cromossomos heterozigotos, vamos poder ter... Cadê que eu tava? Azão, azinho, tá? Para heterozigotos. Para homozigotos. Quando eu falo homo, significa dizer que é o mesmo tipo, igual. Azão, azão. Ou azinho, azinho. Aqui eu tenho termos homozigóticos. Professora, e como é que é a questão do dominante e recessivo? Para ele ser dominante, eu preciso ter um alelo maiúsculo. Eu tendo um alelo maiúsculo, a gente já sabe que o alelo ele é tanto esse aqui como esse aqui também, tá? Não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá? O que importa é que eles são alelos. E aí, como é que eu faço para descobrir se é dominante, professora, ou recessivo? Fácil. Quando tiver a letra maiúscula, é dominante. Por exemplo, aqui nós possuímos o quê? Uma dominância. Aqui nós possuímos o quê? Também uma dominância. E nesse aqui, nós vamos possuir o quê? Quem se atreve a dizer? Uma recessividade. Então, quando tiver 2 letras minúsculas, eu vou possuir uma recessividade na genética. Então, olha só como ocorre. Deixa eu apagar agora tudo que eu fiz. Não sei se vai. Peraí. Vou apagar aqui. Tem como aumentar, não, essa borracha? Então, vamos lá. Professora, eu falei para a senhora que eu sou a cópia do meu pai. Então, significa dizer o quê? Que o seu pai, ele pode ser ou azão, azinho, ou azão, azão. Por quê? Porque um desses 2 alelos que estão aqui é maiúsculo. E eu falei para vocês que quando tiver um alelo maiúsculo, é o quê? Dominante. Vocês querem copiar? Dominante. Vou botar só isso aqui, dom. E o minúsculo ele será recessivo. Então, alelo maiúsculo dominante, alelo minúsculo recessivo. Com uma exceção de que um desses alelos estiver em dominante
e recessivo, mesmo assim ainda esse alelo aqui, ele será dominante porque a presença da letra maiúscula. É só entender esse esquema aqui. Eu já ia fazer essa pergunta, professora. Como é que fica o caso entre o A maiúsculo e o minúsculo, sendo que é um dominante e um recessivo? Eu já ia perguntar, e a senhora já falou. Pois é. Eu já tenho aqui já tenho aqui a sintonia já. Conheço demais as perguntas. Aí olha só como acontece. O pai de João, acho que é João, né? O pai de João, ele é dominante sobre, talvez, a mãe de João. Isso eu estou falando de alelos, tá? Pelo amor de Deus. Então, vai haver um cruzamento entre esses alelos. Então, eu vou pegar A do pai mais A da mãe. Vai ficar o quê? 2 alelos A grandes, não é isso? Que eu vou estar somando um com o outro. Aí eu vou pegar o A do pai novamente com o Azinho da mãe. Então, vai ficar A grande, A maiúsculo, com o A minúsculo, porque o cruzamento é entre esse aqui, agora, e esse aqui. Aí agora eu vou para o segundo alelo, que vai ser o minúsculo. A, de novo, com A maiúsculo, ficando Azinho, Azão. E, por fim, Azinho, Azinho. Ou seja, para que um filho venha nascer com a cara da mãe de João, vai ter uma probabilidade de 25%. Por quê? Porque nesse cálculo aqui é o que vale a 100%, tá? Esse cálculo é o que vale a 100%. 100 dividido por 4, quanto é? Vocês aí que são bons em matemática. 100 dividido por 4, minha gente, é 25. Eu ia falar agora, professora, 25. Você só olha na calculadora. Então, Não, tá fazendo de mente. então, cada um desses alelos é equivale a quantos por cento? 25. Mas quando eu falo o termo heterozigótico dominante, é o que vale a 75%. Por quê? Porque cada um alelo desse vai ter um A maiúsculo. E é o que eu preciso para saber se o filho vai nascer com a cara do pai de João ou não. Ah, professora, minha irmã é a cópia da minha mãe. É porque ela teve uma probabilidade de 25% em se parecer com a sua mãe. E você Todo já... mundo disse que minha irmã é a cara da minha mãe também. Todo mundo Pronto. falou, a cara da mãe. João nasceu com 75% de parecer com o pai, certo? João e os demais. E aí o irmão de vocês com 25% aproximadamente de se parecer com a mãe de vocês. O que vai totalizar o cálculo em 100%. Sempre vai ser assim, professora? Sim. Essa é a regrinha da nossa lei. Conseguiram entender? Pelo menos um pouco. Sim, professor, entendi. Então vamos embora. Genótipo e fenótipo vai estar ligado ao genótipo à genética e o fenótipo na característica que a gente vê fora. Por exemplo, nariz, olho, boca, tudo esse termo nós usamos como fenótipo, tá certo? Questão 7. O que é reprodução? Vocês colocaram o quê? Eu coloquei assim, professora. É uma das características que diferem
os seres inanimados dos seres vivos. É. E aí existe também um ato de se reproduzir, né? Como a gente viu na aula no 8º ano, reprodução nada mais é do que o ato de reproduzir. Como é que você nasce? Você nasceu através de uma fecundação do seu pai e sua mãe. Eles se reproduziram e tiveram vocês. A reprodução ela é dividida em duas partes, tá? Assexuada, dois termos, assexuada e sexuada. Era para eu até ter pedido para vocês definirem sobre isso. Mas anotem aí. A reprodução, coloquem aí, a reprodução é o ato de se reproduzir. Ponto. Existem, na mesma linha, existem dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Vocês vão pesquisar esses dois tipos de reprodução, reprodução sexuada e assexuada, e mostrar na próxima aula, tá certo? Que é muito importante também Tá certo, vocês professor. saberem esses tipos de reprodução. Questão 8. O que é genética? A minha resposta foi assim, professora. O que é genética? Genética é a ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como a estrutura e as funções dos genes. E a outra pergunta: quais os fatores influenciaram para que Mendel se torne o pai da genética? Ele descobriu várias coisas relativas à hereditariedade, e por causa de seus estudos, a genética avançou. Isso mesmo. Mendel, ele teve uma participação essencial. Se não fosse Mendel, eu não saberia como estaríamos hoje. Por quê? Porque ele teve a curiosidade. Ele pesquisou, e não foi questão de um dia, não foi questão de um mês. Foram anos em cima do projeto. A gente vai ver que, como eu mostrei no vídeo a vocês, foi através de ervilhas. Imagina só como é difícil já trabalhar com material genético. Imagina pegar ervilhas e, através da ervilha, conseguir desvendar que o material genético fez com que aquelas ervilhas amarelas não produzissem verdes, mas que em outro cruzamento que ele fez, conseguiu produzir verdes. Ou seja, ele desvendou que poderia existir um ser ali que ele chamou de ser recessivo. Então, ele contribuiu muito para o desenvolvimento da genética. E podem ver em todo o livro, a genética começou através das leis de Mendel. É por isso que ele é conhecido como o pai da genética, porque foi ele que veio tornou ali o primeiro passo para a genética. Questão 9. O que são cromossomos sexuais? Vocês colocaram o quê? Questão 9. O que são cromossomos sexuais? Professora, minha resposta da nova foi assim. É um tipo de cromossomo em contato das células na maioria do organismo e determina o gênero dos indivíduos. Isso. Então, todo mundo vai ter que ter pares de cromossomos sexuais, certo? Aí eu vou voltar ali de novo para representar a vocês como é que funciona. Só um minutinho. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando eu falo em cromossomos sexuais, eu vou estar representado por essas letras, sempre. X e Y. Peraí que eu errei aqui.
tá? Então, esses são os pares de cromossomos sexuais. Quando eu falo termos sexuais, vai saber para estar relacionado ao sexo do bebê, tá? Se vai ser feminino, vou botar F de feminino e M de masculino, tá? Inclusive, sai de fato assim, feminino e masculino. Para feminino, deixa eu botar aqui embaixo. Para feminino, vou botar um F bem grandão. Para feminino, eu vou ter pares de cromossomos, isso é importante vocês anotarem, tá? Tô anotando, professora. Certo. Eu vou ter pares de cromossomos X, X. Pares de cromossomos sexuais. Isso aqui são alelos, tá? Lembra do azinho, azinho, azão, azinho? Da mesma forma, isso aqui também são alelos. Por quê? Porque são cromossomos. Então, para o feminino, eu vou ter X, X. Para o masculino, professora. Vamos saber agora. Para o masculino, eu vou ter X, Y. Certo? Então, eu vou ter XX para feminino e XY para masculino. Vale lembrar e ressaltar a vocês que vai ser o homem, o pai, que vai determinar o sexo do bebê. Ou seja, vai ser o homem, o pai, a característica, o alelo do papai, que vai determinar se o bebê vai ser menino ou menina. Por quê, professora? Tá vendo que a mulher, ela só pode liberar X, mas o homem, ele pode liberar X e Y. Então, olha como ocorre. A mulher que é XX, ela só vai liberar o quê? X. O homem libera tanto X como Y pelo alelo dele. Então, é o homem que domina toda a parada, que faz ali o bebê ser homem ou mulher. Então, lembre-se disso. Sexo masculino é quem domina em relação a cromossomos sexuais do bebê. Saber se vai ser fêmea ou se vai ser macho, um homem, não é? Conseguiram entender, compreender isso aí? Sim. Boa. Sim, professora. Questão 10. Defina mutação. A minha resposta para definir a mutação foi: mutação são mudanças na sequência dos mutóides do material genético de um organismo. Alguém colocou mais alguma coisa? Não, professor, só isso. Então vamos lá. Tá certo, então vamos lá. Quando eu falo o termo mutação, é que algo vai mutar. E o termo de mutar vem de mudar, de mudança, tá? E a mutação geralmente ocorre em cargas genéticas, em materiais genéticos. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela tem uma mutação gênica, tá? Uma mutação genética.
E ocorre muito essa mutação genética em pessoas que nascem com síndrome, em pessoas que nascem com alguma portadora de alguma deficiência. Então, a mutação, ela ocorre muito nos genes, tá? Nos genes. E aí, essa mutação que pode ocorrer, por exemplo, como você tem ainda agora, mutação do cromossomo 21, não é? Que acrescentam cromossomos, que a gente chama de síndrome de Down ou de trissomia 21, é um cromossomo a mais. Então, houve uma mutação genética. E aí, essa mutação genética pode ser para mais ou para menos. Quem vai definir lá vai ser na hora da reação. O que é o câncer? O câncer é o aceleramento de células. Ou seja, mais uma mutação gênica ali. Por quê? Porque a célula, a gente sabe que existe divisão celular, aprendemos isso no ano passado. Divisão celular pode ser meiótica ou mitótica. E esse termo de divisão celular pode fazer com que haja uma alteração gênica, haja uma mutação, porque como está acelerando o processo de início celular, como está acelerando muito rápido, às vezes o gene ele não consegue ficar por completo, então às vezes ele vai sofrendo uma mutação gênica. Então a mutação nada mais é do que uma mudança podendo ser de cromossomo, de genes de material genético, DNA ou RNA. Tá certo? Às vezes, por exemplo, já ouviram falar em pessoas com o super X ou o super Y? Pronto, ali também é uma mutação genética, de um fator genético. Pessoas com hemofilia também é uma alteração genética. Inclusive, é uma doença recessiva. A hemofilia, quem quiser pesquisar depois, eu vou colocar aqui. A hemofilia, ela é uma doença recessiva. É uma doença que a pessoa não pode sofrer nenhum ferimento. Porque, João, se sofrer algum ferimento, ela pode sangrar até a morte. Ela não possui fatores de coagulação. E o termo de coagulação é muito importante na gente. Por quê? Porque a gente vive levando um baque, né? Se não cair, a vida bate na gente. Mas de uma forma acontece. Quando a gente cai, o correto é que saia um pouco de sangue, mas depois as plaquetas elas fazem o próprio sistema de coagulação. Mas tem pessoas que ela não tem esse processo de coagulação, que são fatores de coagulação. E essas pessoas que têm um distúrbio na coagulação podem ser pessoas que possuam a hemofilia. E aí a hemofilia é uma doença caracterizada por genes recessivos, que são pessoas que, quando possuem um corte ou algo parecido, elas começam a sangrar, sangrar, sangrar e pode chegar à morte, porque elas não têm os fatores de coagulação. E aí também é uma doença caracterizada por ausência de fatores de coagulação devido a uma mutação gênica, devido a uma alteração gênica, e aí é uma doença recessiva. Apresento a vocês a hemofilia. Bom, já fizemos os 10 quesitos, passamos além da conta da hora, mas o bom foi que a gente conseguiu entender direitinho todas as questões. Alguém tem alguma dúvida? A hora é agora, viu? Sobre mutação, sobre alelo, sobre divisão, cromossomos, fecundação, fenótipo. Pode perguntar que o momento é agora, tá bom? Eu tô aqui disponível a vocês. Ok, professora. Aí eu vou mandar o link agora do 8º ano, nono sai, você fica, viu? Aí encerrou a aula agora, viu?